Oi pessoal, eu sou a Gi e hoje nós vamos ler a história Isto Não é Conto de Fadas, por Daley Tomasoff. Todos nós gostamos de ouvir contos de fadas, não é mesmo? São histórias cheias de aventuras, mas sabemos que não são verdadeiras. Essa história é bem diferente, ela realmente aconteceu. A Bíblia diz que, muito tempo atrás, Deus, aquele que criou todas as coisas, decidiu tornar-se uma pessoa humana, assim como nós. Seu nome é Jesus. Ele veio viver entre nós porque nos amava muito e queria nos mostrar como Deus realmente é. Isto não é maravilhoso? Mas algumas pessoas acham maravilhoso demais e pensam que deve ser apenas mais um conto de fadas. Como podemos ter certeza de que essa história realmente aconteceu? Se fosse um conto de fadas, Jesus teria nascido em um grande castelo, num importante reino. Seus pais teriam sido o rei e a rainha, e todas as pessoas do reino teriam celebrado o nascimento do novo príncipe. Mas, na verdade, Jesus nasceu numa família pobre, num país pequeno. Na verdade, ele nem mesmo nasceu numa casa, mas em um estábulo onde os animais ficavam. E ninguém ficou sabendo de seu nascimento, a não ser alguns pastores que vieram vê-lo. Se fosse um conto de fadas, o jovem príncipe Jesus teria sido ensinado a governar sobre as pessoas, e assim, quando crescesse, se tornaria o seu rei. Mas, na verdade, Jesus aprendeu a trabalhar com as mãos. Seu pai o ensinou a fazer objetos de madeira para as pessoas. Se fosse um conto de fadas, o rei Jesus seria muito importante para falar com as crianças. A única chance que elas teriam de vê-lo seria quando ele passasse em sua carruagem. Mas, na verdade, Jesus amava passar tempo com as crianças. Ele era muito bondoso e ensinava muitas coisas para elas. Se fosse um conto de fadas, Jesus teria muitos servos no castelo para cuidar dele e fazer tudo o que ele quisesse. Mas, na verdade, Jesus é que servia as pessoas. Muitas vezes ele fez milagres maravilhosos para curar pessoas doentes. Ele fez os cegos enxergarem. Fez os paralíticos andarem novamente. Ele até fez pessoas mortas voltarem a viver. Não há nada que Jesus não pudesse fazer por aqueles que ele amava. Se fosse um conto de fadas, o rei Jesus teria sido muito rico. Ele possuiria muitas casas bonitas, terras, cavalos e roupas. Dentro de seu castelo, ele teria uma sala grande, tão cheia de ouro e tesouros que poderia comprar tudo o que quisesse. Mas, na verdade, Jesus era um homem pobre. Ele amava tanto trabalhar para Deus que não pensava em dinheiro e coisas que poderia comprar. Ele não teve roupas luxuosas, nem mesmo uma casa para dormir. Ele não tinha um cavalo para andar. Pelo contrário, ele teve de tomar um jumentinho emprestado para entrar na cidade. Se fosse um conto de fadas, os súditos de Jesus seriam sempre leais a ele. Se algum inimigo tentasse machucá-lo, eles teriam lutado para proteger seu rei. Mas, na verdade, um dos amigos de Jesus contou aos seus inimigos onde eles poderiam pegá-lo. Quando os soldados vieram prender Jesus, os outros amigos ficaram com medo e fugiram. Se fosse um conto de fadas, o rei Jesus teria vivido uma longa vida e morrido em sua cama, rodeado por sua família e amigos. Mas, na verdade, quando Jesus ainda era jovem, as pessoas o mataram. Elas o trataram como um criminoso, mesmo sendo ele tão bom. Isso não é terrível? Se fosse um conto de fadas, Jesus teria sido o líder de um grande exército de soldados. Ele governaria sobre muitas terras, conquistando-as em batalhas. Ele lutaria para salvar seu povo de seus inimigos. Mas, na verdade, Jesus veio ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Ele não veio para lutar em guerras. Ele veio para salvar seu povo dos pecados deles. Jesus não era o tipo de líder que eles queriam. Então, eles o mataram. Se fosse um conto de fadas, o túmulo de Jesus teria sido bem grande e luxuoso. As pessoas viriam e trariam flores, mostrando o quanto amavam seu rei. Mas, na verdade, ele foi enterrado numa caverna, e quando os amigos de Jesus foram lá,
viram que a caverna estava vazia. Sabem o que aconteceu? Jesus voltou a viver e apareceu aos seus amigos para provar que tudo o que ele tinha dito era verdade. Se fosse um conto de fadas, a história teria acabado quando Jesus morreu. Mas na verdade, a história ainda continua. Jesus está vivo agora, no céu, com seus amigos. E o melhor é que você e eu podemos fazer parte dessa história. Se amamos Jesus e queremos que ele seja nosso rei, poderemos ser seus amigos também, e um dia viveremos com ele para sempre. Você gostaria de viver com Jesus para sempre? Se você e eu confiarmos em Jesus, essa história será muito melhor para nós do que um conto de fadas. Nós realmente viveremos felizes para sempre. E essa foi a história de hoje, amiguinhos. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Até a próxima história. Tchau!